Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a resolução de um case para uma vaga de analista de BI Sênior. Então eu vou dividir a resolução desse case em dois vídeos. A ideia aqui é fazer um passo a passo de normalmente como é que pode ser feito, né, essa resolução, como é que pode ser desenvolvido. Então a gente vai começar nesse primeiro vídeo a parte de entendimento do problema, saber o que é que a gente quer resolver ali naquele problema e toda a parte de extração dos dados, tratamento e carregamento aqui dentro do Power BI e a parte de modelagem, fazer ali a modelagem e os relacionamentos aqui dentro do Power BI. E na segunda parte a gente vai fazer toda a parte de tratamento para a parte visual e também a parte de medidas DAX. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês um pouco da parte final, né, do produto final, de como é para ficar. Então, essa vai ser a nossa solução final para esse case, né? Então, aqui a gente vai ter toda uma análise, né? Eu vou mostrar para vocês como esse case está dividido, mas aqui é mais para mostrar qual vai ser a solução final depois desses dois vídeos. Então, aqui a gente vai ter várias análises que a gente vai conseguir fazer a partir a partir desse case e desses dados. Então, mas inicialmente, como é que a gente começa, né? Então, vamos supor que a gente recebeu vários arquivos, três arquivos, né? Um document test, que era explicando como o teste funcionava, um interview test, que era um arquivo Power BI, e aqui a gente consegue, eu vou abrir esses dois aqui, e também um data, que era um arquivo zipado com vários dados ali dentro, algumas dimensões e alguns arquivos de venda. A gente já vai para eles. Mas vamos começar entendendo o que é que o teste quer da gente aqui, né? Então vamos abrir aqui esse document test. Aqui no document test, ele vai explicar um pouco do que é para a gente fazer. Então a gente vai ter a parte ali de carregamento de dados e modelagem de dados, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo. E também a parte de cálculos DAX e visualização. Então a gente sabe que para fazer o carregamento dos dados, dificilmente esses dados eles já vão vir para a gente de forma pronta para ser utilizada. Então a gente sabe que a gente vai ter que fazer aqui o tratamento desses dados, ver se eles estão conformes, se eles estão de uma forma que a gente já consegue ali utilizar. Então a gente sabe que para fazer esse carregamento dos dados a gente vai ter que fazer o famoso ETL, né? Extração, tratamento e, por fim, o carregamento desses dados. E a parte de modelagem de dados, que ali entra a parte de a gente conseguir dividir a nossa parte em tabelas fatos, tabelas de dimensões, fases dos relacionamentos, ok? Então, sabendo quais são as etapas que eu vou fazer aqui, ele também trouxe para a gente algumas instruções para realizar esse teste. Então, diferente de alguns outros testes, que normalmente ó, toma aqui essa base de dados e faz as análises que você achar necessária para essa base de dados. Esse aqui é um pouco diferente. Ele trouxe um passo a passo de o que ele quer que a gente faça, para saber se a gente consegue realizar esse passo a passo. Então, aqui para a parte de carregamento de dados, a gente vai ter que, por exemplo, criar alguns parâmetros. Criar parâmetro para carregar a tabela de dimensão. Então, a gente vai criar esses parâmetros e a gente vai também entender por que é importante criar um parâmetro. Então, ó, criação de parâmetro e carregamento das tabelas de dimensões. Aí ele fala, crie um parâmetro para armazenar o caminho da pasta. Carregue todos os arquivos das dimensões usando o parâmetro da pasta, dimensões como caminho. Crie um mecanismo para carregar todos os arquivos da pasta em uma única tabela fato de vendas. O mecanismo deve ser resiliente. Aí, aqui no caso, o que é um mecanismo resiliente, né? A gente já deve ter visto muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma pasta, né? Em onde todo dia a minha equipe de vendas vai ficar lá jogando naquela pasta a vendas do dia anterior, ou a vendas daquele dia, ou a vendas daquele ano, daquele trimestre. Então, esse mecanismo resiliente, ele fala aqui, ó, de modo que se alguém remover um arquivo dessa pasta, não vai criar um erro, e se um novo arquivo for adicionado, também não vai criar um erro. Ou seja, a gente tem que montar lá no nosso tratamento uma forma de, quando eu estiver consumindo os arquivos dessa pasta, não dê erro se o usuário ou adicionar um arquivo ou retirar um arquivo. Então, o que é que eu sei aqui? Eu sei que eu não posso referenciar arquivo por arquivo que está ali dentro. Porque se eu referenciar um arquivo e ele for retirado, vai dar erro. E se eu referenciar um arquivo e se o cara botar um arquivo que ainda não existe, eu não vou puxar esse arquivo. Então eu tenho que montar um mecanismo resiliente de se retirar arquivos não dar erro e se botarem novos eu carregar esses arquivos, né? Então, ele fala aqui também de toda a parte de preparação de dados. Eu vou transformar a tabela e dividir as colunas entre duas colunas
país e cidade, certifique-se de configurar o tipo de dados corretos para permitir mapas geográficos. Ou seja, caso eu queira criar um tipo de mapa, a gente vai ver que a gente tem que como categorizar essas colunas. Então, faça as atualizações necessárias do campo data para garantir que você possa configurar o mapa de data. Criação da chave geográfica GeoKey. Crie uma chave única na tabela geografia. Criar a coluna correspondente na tabela de vendas para que todas as linhas de vendas sejam associadas a um único registro na tabela geografia. Ok? Então, basicamente, ele está falando aqui para a gente criar uma tabela de imersão ali e criar essa GeoKey, né? Para a gente conseguir fazer um relacionamento. Ok? Aí ele fala aqui para a gente também criar uma função, ou seja, crie uma pequena função que remove a parte id traço dessas colunas que você pode invocar e reutilizar para essas duas consultas para limpar os IDs. A função precisa ter um valor escalar como argumento e deve retornar um valor escalar, ok? Aqui, por exemplo, esse é um tratamento que esse id traço normalmente a gente consegue utilizar fazendo de forma bem tranquila lá no Power Query, mas aqui, por exemplo, é mais para testar se a gente consegue utilizar funções, mesmo que sejam funções simples dentro do Power BI. Se a gente consegue criar uma função, se a gente consegue chamar uma função, ok? E aqui, criação do modelo de dados. Então, a gente vai criar um modelo de dados, conectando todas as tabelas e fazendo... já vai ter uma tabela de calendário, né? No arquivo PBIX, que ele fala aqui. Assegure de que todas as relações chaves entre as tabelas, como GLK, categoria, subcategoria, metedor e data, sejam definidas, ok? Então, aqui ele fala várias outras coisas de cálculos, mas aqui começa a primeira parte desse vídeo, a gente vai focar nesses assuntos. No segundo vídeo, eu já foco mais nesses outros pontos, que ele fala sobre medidas DAX, visualização. Então, aqui ele fala um passo a passo do que a gente deve fazer. Então, vamos abrir aqui o arquivo que ele mandou. Então, ele falou que é para a gente fazer, mandou também um arquivo PBIX aqui, um interview test, que a gente vai abrir aqui, para a gente saber o que é que tem nesse arquivo Power BI. Então, vamos abrir aqui esse arquivo Power BI, para ver o que foi que ele mandou para a gente. Então, aqui, por exemplo, nesse arquivo Power BI, a gente viu que é um arquivo Power BI praticamente branco, mas só que ele só tem uma tabela. Ele tem uma de calendário, uma de calendar, né? Que foi criada aqui até com DAX. Então, e ela vai aqui de 2014 até 2017. Ok. Então, para que serve essa de calendário, né? A gente vai saber que essa calendário ela vai servir para se ligar com outros tipos de dados de data que tiver na minha outra tabela, né? Provavelmente lá a nossa F-Sales, que a gente vai chegar a criar. Então, beleza, já tenho isso. Então, vamos ver também, a gente já viu o documento que eles mandaram, já viu também o arquivo Power BI que eles mandaram, então vamos ver agora os dados que eles mandaram, né? Então, vamos abrir aqui o arquivo zipado que eles mandaram, esse data, e está dividido entre dois, entre sales e dimensions. Aqui nas dimensões a gente tem aqui, ó, categories, geography, product, sales rep, subcategories. Então, por exemplo, vamos abrir aqui o categories. Então, beleza, abrir aqui o categories. É um category key, category. E aqui, basicamente, um é special, dois é general. Ok? Então, aqui, basicamente, como o nome já diz, né? Dimensions, aqui vai ser nossas dimensões. E aqui eu tenho 4 X6 e um CSV. Aqui na geografia, vamos ver o que, que tem. Aqui na geografia eu tenho country, tenho town e tenho Wikipedia. Ok? Beleza? Esse Wikipedia aqui é basicamente para a gente conseguir ver informações, né, desse local. Então, country, town, Wikipedia. Ok? Que é um link ali. Product, diferente dos outros, esse aqui é um CSV, né? Não é um Excel. Então aqui eu tenho o Product ID, Subcategory, Key, Color, Product Name, Retail Price e Standard Cost. Ok? Beleza? Então aqui é como se fosse a nossa tabela de cadastro ali de produto, né? Então eu tenho o ID do produto, tenho de qual subcategoria ele é, qual é a cor dele, qual o nome dele, qual é o preço dele, né? Qual o custo dele, o custo padrão. E o Retail Price, né? Qual o preço dele. Ok, beleza? Vamos salvar também. Sales Rep. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho, ó, por exemplo, o Sales Rep, né, o representante de vendas. Então aqui, ó, com ID 6 é o Jean, o ID 7 é o John. Então basicamente aqui é um cadastro de dimensão desses representantes de vendas, né? Aqui a gente já sabe que provavelmente vai ser aquele tratamento que a gente vai ter que fazer, né? Do ID traço a gente separar. Então beleza. Entendemos aqui que uma boa prática é porque pode existir alguma cidade que ela tem o mesmo nome, só que em outro país.
Então aqui uma boa prática é que a gente junte, a gente faça um country mais town. Então a gente vai criar uma coluna aqui também que ela se chama country mais town. Eu vou até botar aqui do outro lado a resolução do outro, caso a gente queira ver alguma parte aqui. Vou botar aqui. E aqui uma boa prática é que a gente crie uma coluna que ela seja o country mais town. Por quê? Porque pode ser que exista alguma cidade que seja de outro país, só que ela tem o mesmo nome. Por exemplo, pode ser que exista um Berlim que seja de algum local que não seja da Alemanha. Pode ser que ela seja de outro país, mas também se chame Berlim, por coincidência. Aqui não vai aparecer porque são poucos dados, mas pode ser que aconteça. Então aqui eu vou mesclar a coluna e vou criar uma coluna que se chama Country mais tal. Agora eu vou puxar aqui o Sales Rep, o representante de vendas, né? E aqui também eu vou puxar um Excel. Então a mesma coisa aqui dos outros. Vou carregar aqui para dentro do Power BI. Então Sales Rep, que é o representante de vendas aqui para gente. Então vou carregar eles aqui também. Ok. Então eu tenho aqui, ó, Sales Representante ID. ID traço o ID daquele representante e o nome dele. Aqui tem uma questão que a gente tem que fazer de tratamento, né? Que a gente viu lá no arquivo, que é o que, né? Vamos até vir aqui. Vou, vou até colocar aqui já já para a gente ver. Ó, deixa eu voltar aqui. A gente tem que fazer, ó, cria uma função que remove o ID. O ID traço, né? Do Sales Rep ID. Mas eles querem o quê? Que a gente faça isso por função, né? Então, como a gente tem que fazer isso por função, eu não posso só chegar aqui e botar transformar, extrair, após o delimitador, botar um ID traço, espaço, extrair, né? Que é basicamente isso que a nossa função vai fazer. Mas aqui a ideia é que a gente utilize uma função para fazer isso. Então, a gente não vai fazer esse tratamento agora. A gente vai deixar aqui dessa forma por enquanto. E daqui a pouco a gente faz esse tratamento puxando uma função. Então, vamos agora para a próxima tabela aqui, que seria a nossa subcategory. Subcategories, ok? Então, vamos lá, subcategories. Então, ó, aqui eu tenho um subcategory key, né? E vamos ver aqui, pronto. Foi ver só se tinha um ID ali, subcategory key. A gente falou, né? Sempre que for código, mesmo que aqui seja só número, a gente vai deixar como texto. Substituir atual, category key e subcategory name. Como aqui ele não exigiu nada da gente utilizar uma função para fazer esse tratamento, eu vou utilizar aqui só uma transformação básica para tirar esse ID. Por que eu tenho que tirar esse ID? Se a gente perceber aqui esse category key, eu sei que eu vou ter que juntar com esse category key aqui depois no tratamento, no relacionamento, né? Aqui eu não tenho um ID traço, mas aqui eu tenho. Então, se eu quiser fazer o relacionamento depois, aqui não pode existir esse ID traço. Então eu sei que eu vou ter que tirar daqui. Então eu vou vir aqui em transformar, extrair, após o delimitador, ou seja, só o que eu quero é o quê? Após o ID, espaço traço. Por que eu vou botar ID espaço traço e não ID espaço traço espaço, né? Porque eu estou vendo que tem um aqui que ele tá só o traço e já tá um direto, né? Enquanto os outros tá o espaço. Então já é um tratamento que a gente vai ter que fazer a mais. Então aqui, ó, ID espaço traço. Então, viu? Só que tá vendo que tem esse um que tá sem um espaço na frente, e tem o 2 1 e 2 que tá com espaço. Enquanto que os outros aqui, ó, a gente tá vendo que tá sem espaço. Ou seja, por algum motivo, vamos supor que o cara lá no banco ou no Excel, em algum local, ele foi cadastrar e colocou um espaço sem querer. Como é que a gente tira isso aqui? Porque na hora da gente fazer o relacionamento vai dar problema. Então a gente pode vir aqui, botão direito, transformar e cortar. O que esse cortar fez? Se a gente perceber, ó, de antes para depois. Ele basicamente ele tira esses espaços indesejados. Que é o quê? Se tem um espaço antes de começar ali a célula, né? Bem provável que aquele espaço não era para existir. Então ele vai e tira. Vamos supor que estava, por exemplo, regular, aqui, né? Regular espaço extra. Mas em vez de estar regular espaço extra, estava regular espaço extra. Ele entende que bem provável que não era para existir dois espaços, era para existir só um. Por lógica, né? Então ele vai e tira um desses espaços.
Então a gente foi e cortou, que é um tratamento que a gente tem que fazer aqui. Então beleza, fizemos esse tratamento. E vamos puxar a última fonte, só que a última fonte, ela não é um Excel, né? Ela é um CSV, como a gente viu. Então vamos puxar aqui um CSV e puxar aqui esse produto. Então beleza, puxar aqui o produto. A gente viu que o delimitador dele é uma vírgula, né? Então aqui a gente consegue botar o delimitador, né, de um CSV. Então o delimitador dele vai ser vírgula. Então, mesma coisa. Aqui ID, mesmo sendo só tendo número, subcategory key, mesmo só tendo número, os IDs a gente sempre vai deixar como sendo texto. Substituir atual texto, substituir atual texto. Aí eu tenho aqui color, product name, retail price, standard cost. Ok. Então, 11 distintos, 9 exclusivos. Pronto. Aí eu tô vendo aqui que tem alguns que estão se repetindo, né? Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Esse 7 tá se repetindo, esse product ID, né? 7. 7, 1, red, Bing, mesmo preço e mesmo custo. Ou seja, o mesmo produto, com a mesma subcategoria, com a mesma cor, com o mesmo nome, com o mesmo preço e o mesmo custo, está tudo se repetindo. Ou seja, realmente é uma duplicidade de valor. Mesma coisa que por 10. E o que é que eu sei? Eu sei que nas minhas dimensões, as dimensões ela tem que ser o quê? Normalmente eu tenho que ter uma chave primária, um primary key. Então eu sei que eu vou ter que remover duplicadas. Então eu vou remover a duplicada aqui do meu Product ID. Vou vir com o meu botão direito e remover duplicadas. Então agora eu tenho aqui os nossos produtos. Ali, vocês viram que eu fiz a validação de ver se os outros campos eram iguais, né? Eu não vi só simplesmente pelo Product ID. Normalmente, é para mudar o Product ID, né? Mas vamos supor que é o mesmo ID do produto, mas de cores diferentes. Então vai ser Product ID mais cor para fazer nossa chave primária. Que não é o caso aqui, né? Realmente só eram realmente registros duplicados, né? O 7 aparecer de novo e o 10 aparecer de novo. Então eu só removi os duplicados aqui. Mas aí vocês lembram que o que foi que ele pediu pra gente? Eu sempre estou ouvindo aqui em nova fonte, nova fonte, nova fonte. Vocês lembram que ele pediu para a gente criar um parâmetro? Então, tudo isso aqui que eu estou fazendo, se a gente vier aqui, por exemplo, vou vir aqui no Geography, editor avançado, e eu vim aqui na fonte, ele faz o quê? Um Excel Workbook, File Contents, e ele vai lá no meu na minha área de trabalho, né? No meu arquivo local que está no meu computador. E ele vai lá. C, Users, Pedro, OneDrive, área de trabalho, data, dimensão, geografia, que é onde está armazenado o meu arquivo, né? Então vamos supor que eu salvo esse Power BI e mando para você que está vendo o vídeo, para alguém, ou para o entrevistador, para o recrutador, eu mando, ó, tá aqui meu arquivo PBX, a solução. Se ele for tentar abrir, mesmo ele tendo esse arquivo, ele não vai conseguir ver essa parte aqui de tratamento que eu fiz passo a passo. Ele vai até conseguir ver aqui, mas vai dar um erro. Por quê? Porque isso aqui vai estar referenciando o meu arquivo local. Então imagina que aqui, por exemplo, eu tenho eu puxei 5 fontes, né? Imagina que ele tem os arquivos lá no computador dele. Então, ele tem que ir arquivo por arquivo, né? Ou seja, fonte por fonte e mudar aqui. A category lá do cara, para ele, não tá aqui nesse local. Tá no local tal, tal, tal. Aí ele vai e muda aqui. Então, ele ia ter que ir em 5 arquivos aqui. Mas imagina que ele fez 10 fontes. Imagina que ele fez 15 fontes. Então, essa é a ideia do parâmetro. A ideia do parâmetro é que, tipo, eu referencio um local específico e esse local, ele, tipo, eu não tenho que repetir ele várias vezes. E caso eu mande para alguém e esse local ele mude, a pessoa não tem que mudar em todos. Ela só vai lá e muda o parâmetro. Então, eu vou vir aqui em novo parâmetro e vou criar aqui o parâmetro. Então, eu vou criar aqui o parâmetro que ele vai se chamar dimensions. Então, qual vai ser o valor desse parâmetro, né? Eu vou até copiar aqui, copiei aqui o caminho, né, daquela minha dimensão, e eu vou botar aqui o caminho que está armazenado aquela minha pasta com aquele todos os arquivos, né? Então, onde é que está? Está lá na minha área de trabalho, dentro da pasta data e dentro de dimensões, né? Então, agora eu tenho ali um parâmetro que se chama dimensions, e qual é o valor dele? É esse caminho. Beleza, criei esse parâmetro.
Mas como é que eu uso esse parâmetro? Vocês viram que eu tenho aqui a fonte, né? Em todos eles eu tenho a fonte que eu estou indo ali buscar, né? Então eu vou abrir aqui o editor avançado. Então eu vou vir aqui, ó, em editor avançado do category. Então, e tudo isso aqui, que foi o que eu referenciei lá, eu vou vir aqui e vou botar a minha dimensão. Vou botar aqui, ó, dimensions. Ou seja, file contents dimensions, que é aquele meu parâmetro, e eu concateno, ou seja, o e comercial aqui, eu concateno com categories, que é o quê? Que é o complemento, né, do que eu tenho que fazer ali para eu conseguir achar aquele caminho. Então, opa, não foi possível localizar. Qual foi o erro? Deixa eu ver aqui. Ah, faltou uma barrazinha, né? Porque isso aqui é como se ele estivesse tentando fazer aquele caminhozinho. Então ele foi, pegou aquele meu parâmetro lá, né? Vou pegar aqui, pegou aquele meu parâmetro que eu criei, dimensions, e comercial e barra categories. Agora foi. Porque aqui, ó, eu criei com uma barrazinha, né? Então é como se ele tivesse lá data barra dimensions barra, aí tivesse feito um barra categories aqui. E ele entrou lá no arquivo do categories, ok? Então eu vou fazer isso para cada um aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse dimensions, geografia. Em vez de eu fazer tudo isso aqui, eu vou só botar um e comercial, botar aqui dimensions. Ok, referenciei para esse. Aí a mesma coisa aqui para esse, ó. Vou botar aqui dimensions. Dimensions. Ok, referenciei para esse. Vou referenciar também por subcategory. Dimensions. E comercial. Aspas. Ok. E a mesma coisa aqui por product. Dimensions. Referencio lá o meu parâmetro, né? E comercial para concatenar. E as aspas, ok? Então, agora todas essas minhas consultas estão referenciadas por parâmetro. Então, mandei para uma pessoa esse meu arquivo. Ela só precisa vir aqui e mudar o parâmetro. E não mudar fonte por fonte. Ela só muda um parâmetro e vai mudar automaticamente todas as fontes. Entendeu? Então, essa é a vantagem de se utilizar parâmetros. Então, por isso que era para a gente utilizar parâmetros aqui e não pegar fonte direta, entendeu? Por isso que eu quis puxar fonte a fonte para a gente entender a diferença e entender por que é importante, em alguns casos, a gente utilizar parâmetros e não pegar fonte por fonte. Ainda mais pensando em times que a gente vai estar trabalhando não só a gente, mas com outras pessoas também, ou vai poder estar mudando de ambiente, então pensar em migração de ambiente. Vamos supor que a gente está migrando de um SharePoint para o outro. Então, nessa migração de SharePoint, eu só mudo o parâmetro aqui do SharePoint. Então, mudando esse SharePoint já muda para todo o resto. Ok? Então, agora a gente vai criar a nossa F-Sales. Ok? E para a nossa F-Sales, ele queria que a gente criasse um mecanismo resiliente de puxar da pasta. Então, eu sei que eu vou ter que puxar aqui nova fonte de uma pasta, né? E eu vou puxar aqui de uma pasta. Ok? E que pasta é essa, né? Vou lá na nossa data, Sales. É a pasta onde está armazenado meus arquivos de vendas ali, né? Aí aqui ele fala de tudinho, ó. Ele fala de todos esses sales, tal, tal, tal. E ele fala para todos. Aí tem esse combinar e transformar dados. Eu vou utilizar ele a primeira vez só para mostrar para vocês. Combinar e transformar dados. Aí ele pergunta qual é o delimitador, né? A gente viu que é uma vírgula. Ok. Aí ele traz aqui para mim, nessa tabela. Ou seja, o que foi que ele fez por trás? Ele pegou todos aqueles arquivos que estavam dentro da pasta e ele fez um append. Ele acrescentou um embaixo do outro. Botou de qual arquivo veio e trouxe aqui para mim as colunas. Só que vocês viram que ele trouxe para mim aqui esse arquivo, né? Transformar arquivo de sales, mostrando para mim o que ele fez. Criou os parâmetros, qual arquivo ele utilizou de amostra, para pegar como base para saber se os outros arquivos tinham a mesma estrutura.
invocou uma função, que é o que a gente vai fazer depois, e esse transformar arquivo de exemplo, que foi o arquivo que ele utilizou lá de exemplo para fazer para os outros, porque tipo, ele pegou um arquivo, fez uns tratamentos. Como os outros arquivos são semelhantes, se eu fiz esses tratamentos por 2014, eu vou fazer por 2015, por 2016, 2017, e depois for só juntar numa tabela. Então é isso que ele entende quando a gente faz aquilo. Se a gente vem aqui no editor avançado, a gente vai ver que ele utilizou aqui um csv.document parâmetro 1, que é o content dele, né? O conteúdo, é a fonte, é da onde ele pegou, né? Que é aquele arquivo lá de exemplo, né? csv.document, delimitador, quantidade de colunas, encode, como é que é qual era o encode, né, daquele arquivo. Pode ser que seja um arquivo BR, pode ser que seja um arquivo dos Estados Unidos, um arquivo de qualquer outro local, pode ser que seja um encode diferente, né? O ponto pode ser uma vírgula pode ser o ponto, o separador decimal, então, e esse code style, né? Normalmente esse fica nome mesmo, mas ele puxou basicamente uma função que é esse csv.document. Então, vamos fazer o seguinte, essa sales aqui, vamos puxar de novo uma pasta aqui, porque a gente viu aqui que veio vários tratamentos, né? Veio uma pasta a mais, veio vários tratamentos ali. Então vamos puxar aqui uma pasta, vamos puxar aquele local de novo, né? Sales, ok. E vamos tentar fazer isso nós mesmos, né? Vamos vir aqui em transformar dados. Vou botar aqui para dentro, sales, né? Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Ele trouxe para a gente aqui, né? Dentro daquela pasta existem 4 arquivos. 2014, 2015, 2016 e 2017. Pronto. Aqui agora o que está faltando para a gente criar aquela função que vai fazer aquele tratamento, né, do representante ID aqui. Vai tirar esse ID traço, que foi o que a gente fez aqui, né, na categoria não, na subcategory. Na subcategory, mas só que pela linguagem M, né? Que foi utilizando aqui esse texto extraído após o delimitador, utilizando a função text after delimiter, ok? Então, a gente vai botar aqui nova consulta, consulta nula, e a gente vai utilizar uma função, né? Então, como é uma função, eu vou trazer aqui o quê? O que é que eu quero que meu usuário traga aqui pra gente, né? Tipo, isso aqui vai ser um input, vai vir pra gente, né? A linha vai ser um dado que vai estar vindo pra gente. Então, vou botar aqui input text. Vou botar aqui como texto mesmo. Vou botar aqui como texto. Que a gente estava categorizando lá todos aqueles como texto também, né? Como código. Mas eu vou categorizar aqui como texto. E como é que vai ser, né? Eu vou botar aqui, eu vou definir let o quê? Opa, let o quê, né? Aqui eu vou botar uma variável que ela se chama result. E o que, é que esse result vai trazer aqui pra gente, né? A gente viu que quando a gente usa a linguagem M, clicando na coluna, botando texto após o delimitador, ID traço, ele invoca uma função que é o quê? Text after delimiter. Então vamos trazer para cá também esse text after delimiter. E o que é que ele vai pedir pra gente? Ele vai pedir pra gente dois argumentos aqui, que é o quê? Que é o que eu quero trazer, que é o que eu quero trazer de resultado, que é o quê? Que é o input teste, que é o que eu defini lá em cima, e após o quê? Após o meu ID traço, que é o que eu defini como sendo o meu tratamento, né? Que é a mesma coisa que eu digito lá no meu tratamento lá do Power Query quando eu estou fazendo isso pela coluna, né? Quando eu não estou fazendo uma função. E aqui eu vou botar o in e vou trazer esse result. Eu vou trazer esse result, ok? Então, o que é que eu fiz aqui? Basicamente, vai ter um input de texto e eu vou ter uma variável que ela se chama resultado. E o que é resultado? Vai trazer esse input de texto, né? Basicamente esse linha a linha, ou essa função que eu estou invocando ali, ela vai identificar esse ID traço, vai retirar dali e vai trazer o que veio depois dali, que é o after delimiter. Se fosse antes, aí a gente buscaria a função que é antes do ID traço, antes do delimitador, né? E result. Aí aqui, por exemplo, qual é o input? É ID traço João, invocar. Traz só o João, entendeu? Então aqui a gente consegue ver
como a gente invoca, tipo, como é que a função está funcionando, né? Mas eu não quero que seja assim, né? Eu não quero que o usuário venha aqui e faça isso. Então eu tenho que invocar a função lá dentro do meu tratamento. Mas eu já estou vendo que a função está funcionando, né? Porque eu consegui invocar ela aqui. Então eu vou botar aqui para carregou aqui, né? Então, beleza, fizemos tratamentos, carregamos dados. Vamos aqui agora só categorizar também a parte aqui de que a gente viu lá de geografia, né? Então, por exemplo, sempre é legal, como o cara lá, como eles pediram, né? Ah, tenha certeza que você está categorizando para poder criar mapas. Então, como falei, vamos supor que existe uma cidade que, por algum motivo, ela tem um nome de algum país, ou tem algum nome de algum município, de algum outro local, e ele confunda. Então, é legal que a gente categorize. Então, eu cliquei aqui no country e eu vou categorizar como sendo aqui um país. Então, é interessante aqui porque agora, caso eu coloque isso no mapa, na análise, ele vai identificar que aquilo ali é um país. Então, town, eu vou colocar aqui como sendo uma cidade. Então, se ele for lá em Berlim, ele vai atrás de Berlim como uma cidade, não vai atrás de Berlim como um município, não vai atrás de Berlim como sendo um país. Não, com certeza não existe, mas não vai atrás, entendeu? Então, ok, a gente categorizou aqui também. Também vou botar aqui minha de calendário como ela sendo uma tabela de data. Marcar como tabela de data. Escolher a coluna de data, aqui vai ser a nossa date, ok? Então fiz a parte aqui também de categorização e vou fazer a parte aqui de relacionamento. Então ele já fez alguns relacionamentos aqui para mim, mas eu vou excluir aqui para a gente fazer aqui. Porque vamos supor que ele não fez o relacionamento de forma correta, ou a gente não consegue auditar isso, então é sempre interessante a gente fazer mesmo do zero. Então a nossa de calendário, a data liga com a data aqui da sales, né? Ok? Um para muitos. A nossa subcategoria, né? Subcategory key, a category key liga com a category key daqui, um para muitos, ok? Aí aqui o Product ID, aí a gente consegue ver que tem a subcategory key, tem o Product ID, ok? Então aqui a gente vai ligar também aqui, antes de eu ligar essas duas, vamos ligar aqui, por exemplo, o Sales Rep ID com Sales Rep ID, ok? Um para muitos também. Aí nossa geografia ali, né? Vamos botar também nossa geografia, o country mais tal, com o country mais tal ali do location. Por isso que foi importante a gente botar o ponto e vírgula, para a gente fazer essa ligação. E aqui, eu vou botar aqui, ó, subcategory key com subcategory key. E o product ID com o product ID. Ok? Então aqui, feito nossos relacionamentos. Um para muitos, um para muitos, um para muitos, um para muitos e um para muitos. Uma tabela fato, 3, 4, 5, 6 tabelas de dimensões, sendo uma delas uma tabela de calendário, né? Uma dimensão aqui conectada na outra, né? Mas essas duas dimensões aqui, uma de categoria, outra de subcategoria, né? E essa subcategoria ligada aqui no produto. A gente poderia fazer vários tratamentos aqui para tentar juntar as três, né? Em um produto só, mas a gente também pode fazer esse tipo de ligação aqui, de relacionamento também. Não tem problema. Então, fizemos aqui nossa parte de relacionamento. Então, voltando lá, o que foi que a gente fez? Criou um parâmetro para armazenar o caminho da pasta, carregou todos os arquivos de dimensão utilizando o parâmetro das pastas como caminho, certifique-se de que todas as dimensões tenham suas PKs únicas, a gente fez isso também. Criar um mecanismo para carregar todas as pastas em uma única tabela de fatos venda, fizemos isso também. Eram vários arquivos diferentes, a gente está só em um agora. O mecanismo deve ser resiliente, de modo que se remover um arquivo não vai dar erro, e se adicionar um novo também não vai dar erro. Também está ok nessa parte, né? Transformar a tabela de fato de venda, dividir colunas entre país e cidade. A gente fez isso também, né? Dividiu lá entre país e cidade. Tipo de dados correto, configuramos, né? O tipo de dados correto. Atualizações também necessárias, ok? Criamos a GeoOK, né? Para fazer a ligação. E criamos uma função. E também fizemos um módulo de aqui de dados, ok?
Aí até para fazer aqui o teste, né? Vamos colocar aqui para atualizar. Ok, atualizou normal, né? Aí vamos aqui fazer um teste, né? Área de trabalho, data, sales. Eu vou copiar aqui, vamos supor que eu copiei o sales 2017 aqui, mas vamos supor que eu excluí o sales 2017. Vou excluir aqui. Será que eu vou conseguir atualizar lá? Atualizei normal, que era um dos requisitos, né? Vamos supor que eu cheguei lá e adicionei um arquivo novo, né? Vou duplicar esse aqui. Sales 2018. Vamos supor que eu botei um 2018 lá. Será que ele vai conseguir atualizar? Atualizou também. Ou seja, sem nenhum problema. Que é uma das questões de ser um mecanismo resiliente, né? De eu conseguir adicionar arquivos e remover arquivos sem dar problema. Então, era isso, pessoal. Esse primeiro vídeo era isso. Toda essa parte de tratamento, entender o problema, carregar, fazer o relacionamento, funções, parâmetros, que é algo muito importante que a gente tem que fazer para garantir que os dados estão conformes e a gente consegue utilizar eles. A segunda parte vai ser a parte de visual e de medida DAX. Então, se você quer ver, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Valeu!